Registrar a presença do Dr. Carlos Alberto nessa casa, que é muito bem-vindo, que representa toda a associação dos defensores dessa instituição, que é tão importante para todos nós. E, ao registrar sua presença, quero parabenizar, Dr. Carlos Alberto, todo o trabalho que Vossa Excelência tem desenvolvido à frente da associação, dessa instituição que merece, por parte de todos nós parlamentares, o carinho, o respeito, o apoio para o fortalecimento. Desejo que o concurso aí que ocorre possa ter êxito e que nós efetivamente possamos atender essa demanda da sociedade, que é de ter a representação e a garantia da Defensoria Pública, não somente na cidade de Manaus, que hoje nós sabemos que tem falta, mas principalmente no interior do Estado, aonde se faz necessário para garantir não só o direito reservado ao cidadão, ao cumprimento da Constituição da República Federativa do Brasil, mas, acima de tudo, a garantia dos direitos individuais. Parabenizo o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência e agradeço a presença de Vossa Excelência hoje aqui na manhã nessa casa. Mas, senhor presidente, eu quero aqui ressaltar um assunto que foi ontem dado publicidade, em que, no Fórum Econômico Mundial em Genebra, e o governo federal tem trabalhado sistematicamente, inclusive algumas escolas, deputado Fausto, do nosso país, já trabalha mais para preparar o aluno para os processos que medem os indicadores das escolas, o perfil, como tantos outros, como a Prova Brasil, que é feito aí para os alunos do ensino fundamental, como nós temos o ENAD, que mede aí o desempenho das escolas de nível superior, enfim. Mas o que eu trago aqui como informação não é algo para comemorar, mas é algo, deputada Conceição Sampaio, para nós refletirmos. O Brasil está, entre esse ranking divulgado em Genebra, ele ocupa a 116ª colocação. E o que chama a atenção é que ele está atrás de países como a Venezuela, como o Uruguai, como a Tanzânia e como inúmeros outros países que, em condições de desenvolvimento econômico, estão atrás do nosso país Brasil. Ou seja, há muito discurso, há muita fala, mas a educação não tem sido tratada com a devida prioridade que merece. E isso demonstra claramente, deputado Orlando Cidade, que nas áreas de conhecimento lógico, principalmente na questão da matemática, que o Brasil não está preparado, a nível de educação, para ocupar o seu espaço no que traz hoje um grande desafio do mundo moderno, que é a tecnologia da informação, o acesso à internet, o acesso a essa ferramenta importante para o mundo moderno. Então, há todo um descompasso no discurso que está hoje sendo colocado no Brasil, que é tratado entre as 8 maiores potências de economia do mundo, e, de fato real, nós temos um apagão na infraestrutura e um descaso com a educação. Essa que é a grande realidade. E dentro de algo que eu já coloquei aqui muitas vezes, se hoje não temos necessidade ou condições de governo federal em ter maior aporte para os recursos da educação, nós estamos aí com o Plano Nacional de Educação que dorme no Congresso Nacional. E não é prioridade para o governo, porque se o fosse já teria votado pela ampla maioria que tem de base no Congresso Nacional. Mas muitos, deputado Orlando, recorrem ao afirmar que é falta de recurso. Eu, particularmente, concordo parcialmente, porque já se melhorou muito, muito, o volume de recursos destinado para a educação. Vide o Fundef e hoje denominado Fundeb. Vide os recursos direto para a escola. Vide os programas de alimentação escolar e transporte escolar. Precisamos melhorar, precisamos.
Precisamos avançar no custo amazônico? Sim, precisamos. Precisamos dotar a escola de melhor tecnologia para acesso à informação? Sim, precisamos. Mas nós precisamos da formação continuada. E isso perpassa, em última análise, por uma melhor formação do professor, por uma política de continuidade na formação dos educadores. Perpassa, deputada Conceição, por decisões corajosas, mas não só de mudar a LDB para que as nossas crianças possam ter acesso a partir de 4 anos de idade, mas que nós tenhamos professores preparados para o desafio de alfabetizar as nossas crianças e lidar com a pré-escola, que é de responsabilidade integral dos municípios. Mas o grande custo hoje do governo federal com a educação está resumido às universidades, a uma fatia de complementação do Fundeb e as escolas técnicas. Essa que é a grande realidade. E quem fica com a maior parte do bolo da arrecadação tributária do nosso país é o governo federal. Mas nós precisamos fazer esse pacto pela educação e não achar que nós vamos resolver o problema da educação lançando o programa da era digital, fazendo uma ação isolada aqui e acolá, enquanto o verdadeiro objetivo, o verdadeiro desafio, que é o processo de ensino-aprendizado, que é o processo da produção do conhecimento, ele não é atendido. Nós não vamos conseguir avançar na educação se nós não tivermos focado na questão da escola. E se nós, deputado Conceição Sampaio, não fizermos da escola algo atrativo, algo verdadeiramente como instrumento de mudança de oportunidade de vida das pessoas. Se a escola não for vista como esse instrumento, nós vamos continuar tendo esse tipo de resultado que eu tenho hoje na minha mão, matéria divulgada ontem no jornal Estado de São Paulo, e que demonstra claramente a realidade da educação que nós vivemos hoje no nosso país, deputado Orlando Cidade. 36% dos nossos jovens que concluem ensino médio são analfabetos. As crianças com até 9 anos de idade, nas escolas públicas brasileiras e nas escolas particulares também, não sabem ler e escrever direito. E esse é um desafio gigantesco que nós temos. E aqui no norte do Brasil, aonde nós estamos, aqui no nosso Amazonas, esse desafio é maior. Nós temos o desafio na questão da educação indígena, nós temos o desafio na educação no meio rural, nós temos o desafio da formação continuada e de dar garantia e estabilidade a todos os trabalhadores da educação. E nós precisamos, com esses indicadores, repensarmos e termos planejamento de médio a longo prazo. Nós não vamos resolver e reverter o quadro da educação no Brasil e no Amazonas, achando que isso a gente vai fazer 1, 2, 3 anos. Nós precisamos construir um modelo de educação, com a participação de todos, não com a vaidade de que alguém vai resolver isso de forma isolada, ou alguém sozinho irá resolver isso. Nós precisamos da participação da comunidade, nós precisamos da participação da academia, nós precisamos da participação dos trabalhadores da educação, nós precisamos da participação dos pares de alunos. E nós precisamos, sim, de ferramenta e instrumento para acompanhar melhor a aplicação dos recursos públicos na educação, mas também de garantir o acesso aos conselhos, deputada Conceição. Vossa Excelência, que tem um grande trabalho na área social, nós não podemos mais ter o conselho do Fundeb tirado do colete do Executivo. Nós não podemos mais ter o conselho do transporte e da merenda escolar tirado de pessoas que são do agrado daquele gestor, daquele secretário. Nós não podemos mais ter uma educação em que o projeto, em que o plano pedagógico da escola seja de conhecimento somente do professor. Tem que ser do conhecimento do aluno, tem que ser de conhecimento da comunidade. E que essas metas sejam discutidas através do conselho escolar e que nós possamos perseguir essas metas para efetivamente acompanhar o resultado do processo de ensino-aprendizado e do avanço da nossa juventude, das nossas crianças e dos nossos estudantes. É lamentável dizer que a proliferação das universidades particulares, em que oportunizou para que mais de 6% da população brasileira tivesse acesso à universidade, porque hoje, de forma contraditória, os filhos dos trabalhadores e os trabalhadores não estão indo para a universidade pública, deputado Fausto, estão indo para a universidade particular. Mas, do mesmo modo que se ampliou, caiu a qualidade desse processo da educação. Hoje,
e compartilho isso aqui com meus colegas deputados, tem várias pessoas que concluíram um curso, que se formaram, mas estão fora do mercado de trabalho. E aí eu advogo duas teses. A primeira, muitas das instituições preparam esses jovens, mas na contramão do mercado de trabalho, que precisa de outras profissionais e de outros especialistas. E o outro é a qualidade da formação. Vide o que ocorre com o concurso da OAB. Esse é um exemplo claro, é um exemplo muito claro para todos nós. E nós precisamos discutir isso, porque esses estudantes estão pagando para que ele possa ter uma formação melhor, para que ele possa estar preparado para o dia a dia e contribuir para com o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Deputado Orlando Cidade, a Alemanha forma em aproximadamente 200 mil engenheiros. Nós não formamos 30 mil, mas infelizmente dos 30 mil que nós formamos, nós precisamos de escolas melhor estruturadas. É por isso que hoje nós vamos debater, sim, e está na pauta do Dia da Educação, um modelo diferenciado do ensino médio, que esse ensino médio atenda a expectativa da juventude brasileira, porque o Brasil, com as transformações que tem vivido nos últimos anos, não diferente de outros países, precisa de mão de obra técnica, não só de quem tem curso superior. E o mercado de trabalho necessita da formação dessa mão de obra. E muitos jovens se sentem desestimulados após passarem 12, 13, 14 anos no banco da escola, concluir o seu ensino médio e não ter sido formado em nada. E não ter a perspectiva de ingressar no mercado de trabalho. E muitos, e não justifico só essa causa, abandonam o ensino médio e desistem de concluir o seu estudo e a sua formação. Eu entendo que a divulgação desse ranking, que aponta o Brasil na 116ª colocação, serve para todos nós como uma reflexão. Eu ontem, inclusive, acompanhei, e algumas pessoas do Brasil afora me perguntavam: mas que país é esse? Que país aonde fica a Suazilândia, o Azerbaijão? Consequentemente, se essas pessoas tivessem o mínimo de formação e de conhecimento, saberiam aonde esses países estão localizados. E segundo esses dados da área do conhecimento lógico, da área de exatas, e o que nós temos aí como referência? Nós temos a Finlândia, a Singapura, a Suécia, a Holanda, a Noruega, a Suíça, o Reino Unido, os Estados Unidos da América, Taiwan. E o Brasil está em 60 nessa colocação desse ranking divulgado ontem no encontro mundial de Fórum Econômico em Genebra. Senhor presidente, dito isto... Deputado Sidney. Pois não, deputada Conceição. Deputado Sidney, primeiro reconhecer a importância do vosso pronunciamento nesta casa, nesta manhã. Estava aqui conversando com o Dr. Carlos Alberto, justamente a importância do que Vossa Excelência traz a essa casa. Deputado, é muito difícil a gente falar de educação, porque quando a gente olha todos os problemas que estão sendo enumerados aí, a gente não pode deixar de reconhecer que o país só tem um meio de ser transformado, é pela educação. É só a gente lembrar um pouco a história da Coreia do Sul e a gente vai perceber como aquele país se transformou através do processo educacional. Porém, deputado, educação não pode estar desassociada à família, porque nesse processo, e educação é um processo, nós precisamos universalizar esse processo. Aí a gente viu há pouco a presidenta Dilma anunciando que agora as nossas crianças já estarão prontas aí para o aprendizado a partir dos 4 anos. Então é todo um trabalho que precisa ser visto e feito, lembrando também da boa remuneração que precisa ter o magistério, o professor, porque o magistério, conversava agora com o doutor Carlos, é a mãe de todas as outras profissões, porque para você chegar à magistratura, você precisa de um bom professor, para você chegar à medicina, você vai ter que precisar de um bom professor. Então, nós temos que fazer esse reconhecimento de que essa é uma função, um sacerdócio, na verdade, que precisa sempre estar sendo lembrado e valorizado. Agora, tem um outro lado.
essa motivação que em muitos momentos nós não temos, isso prejudica o processo educacional. E digo isso, deputado, porque há poucos dias eu conversava com alguns professores e eles me diziam isso, que infelizmente aqui no Terra Nova, Zona Norte de Manaus, nem sempre os professores ou a escola consegue ter o apoio dos pais. A direção da escola convida os pais para uma reunião, mas tudo é mais importante do que estar ali percebendo e participando desse processo educacional. Quando um professor coloca um aluno para fazer uma recuperação, nem sempre os pais apoiam aquela decisão, porque é mais fácil você perceber que seu filho está passando de ano. Então, eu entendo, deputado, que nós temos no Amazonas, nós temos a grande preocupação do governo do Estado em fazer investimentos na educação, em fazer com que nós tenhamos escolas de tempo integral, e conversava outro dia com Vossa Excelência sobre a questão da escola de tempo integral, se seria o melhor modelo ou não para o nosso Estado, o que nós podemos avançar. A escola de tempo integral, ela tem essa finalidade, justamente de você tirar aquela criança que poderia estar na rua para colocar dentro de um espaço educacional. E quando conversava, deputado, com esses professores aqui do Terra Nova, eles estavam me dizendo isso. Hoje a escola tem, até mesmo para ajudar o aluno, o reforço. Então, se você está ruim numa disciplina como matemática, a escola já mantém aquele aluno para que ele possa receber o reforço dentro daquela disciplina. Agora, Vossa Excelência acredita que nem sempre os pais concordam com isso? Os pais não querem, não estou falando de todos, mas uma boa parte, porque conversei com pessoas da área e me diziam isso. Os pais não participam desse processo. Então, a educação se faz com a participação da família. É preciso a gente chamar a família para essa discussão. Não é só ter uma boa escola, com ar-condicionado, com uma piscina, se nós não tivermos a participação efetiva dos pais nesse processo que pode transformar a vida de uma pessoa. Então, recebo os meus cumprimentos, deputado. Vossa Excelência tem sido uma voz tão atuante nesta casa, em defesa da educação do Amazonas, em defesa das nossas famílias, e é somente através da educação que nós poderemos mudar a realidade de tantas crianças, não só no Amazonas, mas neste país. Obrigada, deputado. Eu acato a parte de Vossa Excelência, deputada Conceição, e eu queria fazer 3 ponderações baseadas no que Vossa Excelência fala. Primeiro, o exemplo da Coreia do Sul. O Japão não é o que é hoje se não passou pela educação. A Alemanha, que enfrentou a guerra, que enfrentou o processo de divisão, veio a reunificação, não é hoje senão o processo de educação. E a China? Aí a China é um exemplo claro disso. A China não é o que é hoje se não nos recordarmos, se não nos repormos, se não nós trouxermos os investimentos que foram feitos de forma séria, transparente, comprometida com a educação. A outra questão que Vossa Excelência traz, eu ouço muito isso, deputada Conceição, de gestores, de professores que só encontram o pai do aluno, a mãe do aluno, uma vez por ano, que é no ato da matrícula. Mas eu não quero, ao afirmar isso, dizer que isso só é um isolamento, porque a gente tem que avaliar o social. E o que a gente vê na sociedade hoje? Que esses pais não tiveram oportunidade de estudar. E aqueles que tiveram não mudaram a sua vida pela educação, segundo a visão dele. Segundo a visão dele. Por isso a escola tem que ter esse atrativo. Por isso que a gente discute a formação do Conselho Escolar. Porque, deputada Conceição, aqui mesmo na cidade de Manaus, nós temos escolas do Estado com a mesma condição, com a mesma estrutura, como Vossa Excelência coloca, e ressaltando que as escolas de tempo integral do governo do Estado, né, eu digo que elas são muito melhores do que deveriam ser, do meu ponto de vista. Por quê? Porque nem as escolas particulares têm a estrutura que as escolas de tempo integral do governo do Estado têm. Essa é uma realidade. Mas o que nós observamos? É o perfil da gestão da escola. É o perfil da questão da gestão política administrativa. Quando nós temos uma gestão que é participativa, que é aberta, todos os resultados são melhores. E aí entra uma outra questão, deputada Conceição, é a disciplina. Eu não sei se foi o deputado Fausto que um dia desse falou aqui nessa casa. Está aí o exemplo das escolas que têm direção da Polícia Militar. Está
Está aí os indicadores das escolas que tem da Polícia Militar. Ou seja, nós não podemos, por ter as garantias constitucionais, das leis, do ECA e de tantas outras garantias que nós temos, simplesmente tratar as coisas com permissibilidade. Nós temos que ter horário, nós temos que ter disciplina, nós temos que cumprir meta, e tem que cumprir meta a todo mundo. Com certeza, se a escola chama o responsável, chama o pai do aluno e diz, é desse jeito, o pai está sabendo. Um dia desse, deputado Fausto, deputada Conceição, um amigo meu me procurou, porque o filho dele, dentro de uma escola da rede pública, foi convidado a se retirar. E eu disse, meu amigo, não passe a mão na cabeça do seu filho. Alguma coisa ele deve ter feito para que a conduta dele fosse reprovada por essa escola. Mas o que Vossa Excelência coloca é uma verdade. Nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos achar que a coisa está indo bem, quando todos nós precisamos ser convocados e todos nós precisamos ser chamados para tratar da questão da educação. Eu só reitero aqui uma coisa, deputada Conceição, independente da questão do pré-sal, independente da questão de definir valores vinculados ao PIB, nós temos muito claro quanto os municípios, o Distrito Federal e os governos do Estado têm que investir na educação, que é 25%. Isso está muito claro, mas não está claro em relação ao governo federal. Não está claro quem tem que cada um fazer o dever de casa. E nós precisamos, via educação, fazer esse pacto federativo, porque senão nós teremos a dificuldade. Vejo aí com bons olhos, e nós votamos aqui nessa casa, aprovada por ampla maioria, a criação de aproximadamente 10 mil cargos de professor entre 20 horas e 40 horas. Este concurso estará sendo realizado ainda no decorrer deste ano. Ouvi do governador Omar que está nessa agenda cheia de atendimento aos prefeitos para anunciar investimentos no interior do Estado, inclusive projetos de lei que estão na pauta de hoje para ser votado, que garantirá, deputada Conceição e deputado Fausto, a reposição salarial e a database que será cumprida pelo governo do Estado, como bem também a reformulação do plano de cargos e carreiras e salário dos trabalhadores da educação. Mas vejo a Prefeitura de Manaus tentando, e já fez vários concursos, e não consegue preencher o quadro de professores. Precisamos fazer o plano de cargos e salário daqueles municípios que não têm. E quando a Prefeitura e o governo faz concurso e não consegue preencher a sua vaga, é porque a formação está aquém. Está aquém. E é por isso, e já convido os pares que estão aqui, nós vamos realizar uma audiência pública, uma conferência livre, lá na Universidade Federal do Amazonas, capitaneado pela FACED, pela professora, nossa diretora da FACED, professora Arminda Mourão. Mas nós vamos realizar também uma audiência livre aqui na Assembleia, inclusive, deputado presidente, com a participação de membros da Comissão de Educação da Câmara Federal, que representa lá todo esse sentimento e essa discussão em relação no Congresso Nacional das conferências municipais de educação, estaduais e federais. Para quê? Para que nós possamos botar a educação na pauta do dia e efetivamente darmos a nossa contribuição para melhorar o sistema educacional brasileiro e, consequentemente, a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, para o desafio que está posto para todos nós, que é colocar o Brasil num outro patamar de desenvolvimento. E, deputada Conceição, Vossa Excelência tem razão, nós não faremos isso se nós não trabalharmos em algo que é fundamental, que é o acesso ao conhecimento, ao saber, ou seja, preparar e formar as nossas futuras gerações. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.